Tá sem áudio, Milena. Eu estou tentando que ela veja que a gente não está ouvindo. O dela não tá saindo áudio desde quando começou a aula. Eu estou fazendo assim para ver se ela percebe que a gente não está ouvindo. Ei, já tá entrando? Já, tá entrando. Que 10 minutinhos entra. Aí eu boto assim, né? Lá se foram 40 minutos. Ah! Agora que foi sim. Laurinha, que som é esse? Tava desmutado, meu Deus do céu. Saudade de tu, minha irmã. Também tô com saudade demais. Eu tirei um print contigo com a boca aberta. Finaliza aí, Milena, que eu não tô sem negócio. Faz o quê? Fala Tô tentando aqui, ó. os sinais aí, porque não tá saindo nada. Faz a hora que estou gastando todo o meu Libras aqui. Ela saiu, eu acho. Isso aqui dá, sair de madrugada para pedalar, bem feito. Nunca mais eu pedalei. A professora sumiu. Alguém conseguiu entrar? Vai ter aula não? Senão eu vou sair, porque eu estou preparando o relatório de estágio, né? Calma lá, tia Neide. Todo mundo está perdendo tempo, todo mundo está na mesma condição. A turma do sexto período, todo mundo tem relatório da maravilhosa Débora. Porém, o Zoom, ele está com problemas o dia inteiro hoje. Aqui em casa, as minhas primas estudam pelo Zoom e daí elas não conseguiram estudar matutino, vespertino, e eu estou aqui na tentativa do noturno e também não estou conseguindo. Então, assim, particularmente, eu já, tipo assim, tinha noção que poderia estar acontecendo isso. Aí, porque a professora não está. Oi. Oi. Aê! Agora sim. Tá com o celular, porque o do computador não está dando. Vocês agora estão conversando comigo via o celular, viu? Vou abrir aqui, nós vamos conversar via o celular, porque não vai ter jeito de gravar. Acredita num trem desse? Todo dia uma novidade, né? Quando não é uma coisa, é outra. Vou abrir minha câmera, já abri. Eu vou tentar aqui ver o que eu consigo fazer. Vocês vão me ouvir pela outra aqui. Não tem como eu fazer diferente. Perdendo praticamente. Tranquilo, prof. Perdemos praticamente a televisão. Isso é uma... Já está girando igual o peão na casa da prova. Os caras estão muito aqui, velho. Que dá raiva, mano. Total. Cara, o bicho vai tomar, cara. Tomar feito bicho é o pai, mano. É tão lento. A parada é toda mesmo. Colega, fecha teu microfone.
Colega? Fechou? Ok. Oi. Abri meu aqui, vamos ver. Estou abrindo a minha câmera aqui, porque estou fechada, não sei por quê. Tá difícil assim hoje. Hoje tá complicado. Só porque hoje é o dia da revisão, não é possível. Eu falei aqui, eu tô com alguma coisa equivocada hoje no processo, porque não tem lógica. Eu agora tô sem minha câmera. Abriu, oh, demorou meia hora. Estão conseguindo me ver, pelo menos? Estão me Eu não vendo? tô conseguindo, não. Sim. Aqui não. Eu tô vendo. Tá ouvindo? Peraí. Agora sim. Então a voz tá horrível. Eu não estou vendo. Estou vendo nada. Também não tô vendo. Tô Estou vendo a Laura. Estou vendo Marta. Aí, apareceu, agora O apareceu. áudio tá ruim. Gente, agora desliga o microfone, porque senão o áudio dela some. Tem uma galera que, se desligar, me ajuda um pouquinho, mas vamos lá. Eu estou com o meu celular para poder ver se vocês conseguem ouvir. Vamos ver. Para a nossa aula de hoje, nós vamos estar discutindo com vocês um pouquinho do que a gente já viu. Se não estiver ouvindo, fala. Eu vou falar bem alto. Então, um pouco do que a gente já viu para poder adentrar nesse processo de conclusão. Então, a primeira aula, a gente apresentou nosso plano de trabalho. Na nossa segunda aula, a gente fez aquela análise da construção do histórico dos direitos humanos em cada período, começando desde os filósofos até os dias de hoje, né, na atualidade. Deixa eu só admitir os colegas aqui. No momento seguinte, na nossa outra aula, a gente trabalhou com a questão dos direitos humanos aqui no Brasil, né? Como é que era na época da colonização, como é que avançou até chegar na construção da pessoa de direito, que foi o tema da nossa quarta aula, que é a construção das leis, né? Dos aspectos. Então, como é que se deu essa construção da pessoa, né, como sujeito de direito? E a gente chegou não tá dando para entender nada. Não está ouvindo? Não está ouvindo, Neide? Oi? Eu estou ouvindo, professora. Ouvindo? Tá Então cortando, que não dá para entender as frases. Mas talvez seja o seu áudio. Eu vou voltar aqui e fazer uma repetição. Primeiro, porque tinha muito áudio aberto. Com áudio aberto, fica difícil eu estar colocando, porque vira várias interferências, que até o barulho de um ar ligado, o barulho de um ventilador corta, viu, gente? Então, eu vou fazer aqui uma repetiçãozinha para quem não entendeu, que é o caso que a Neide colocou. Eu disse que na primeira aula a gente apresentou o plano de trabalho, na segunda a gente trabalhou a construção dos direitos humanos através da história do mundo antigo até a contemporaneidade. Na terceira aula, a gente falou dos direitos humanos no Brasil, colônia, república, império, até chegar hoje, né, que hoje nós somos republicanos.
e falamos da questão dos direitos, né? A pessoa de direitos através das leis, como é que foi esse aspecto legal que nasceu, né, com a Constituição, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois com a Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição Cidadã, e colocamos para vocês também a questão das leis, né, que foi assinado, os tratados que o Brasil aderiu para a construção dos direitos humanos. Nós também trabalhamos a educação como um direito, né? O que é essa educação como um direito? E dentro dessa lógica da educação como um direito, nós colocamos para vocês que estava garantido na Constituição, foi garantido na LDB, né? Mas precisava que o Brasil fizesse de fato que a educação atingisse a todos. Aí nós colocamos numa outra aula nossa a questão dos direitos humanos aqui no Brasil e os acordos que foi fechado com os países vizinhos aqui da América. Nós falamos essa parte e colocamos que pela pressão o Brasil acabou aderindo a uma série de ações de outros países aqui da América Latina. E nós passamos a ter os direitos humanos dentro do processo educacional. Nesta semana, nós voltamos para os documentos de referência, para poder fazer a implantação dessa educação em direitos humanos. Então, os documentos de referência, eu até postei eles lá para vocês, eles estão baseados na Constituição, na LDB, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e para amarrar, nós temos uma proposta que é um Plano Nacional da Educação em Direitos Humanos, e temos o ECA, que vem fazer essa amarração desses documentos. Então, a gente passa a ter, a partir daí, né, todo um conjunto de leis que precisam ser colocados em prática como ação. Na aula de ontem, que eu não consegui fazer a live, eu coloquei para vocês, eu mandei 2 vídeos que eu gravei aqui, né, pela manhã. Vocês viram que na última hora, quem for olhar os vídeos, vai ver que um não foi, eu tive que gravar ele mesmo com a cara amassada, horrível, né? O primeiro vídeo ficou... Inclusive, olhar que eu tô com brinco num, sem brinco no outro. Então, assim, eu gravei rapidamente a introdução e eu falava justamente da importância de nós termos o ECA como um documento oficial nosso, e ao termos o ECA como um documento oficial nosso de educadores, para a gente nortear a nossa prática sem ferir nenhum direito das crianças, nós precisamos estudá-lo. E eu pedi para vocês ler a parte mais voltada para a educação, porque tem uma parte que fala da família, fala da sociedade, fala das políticas públicas. Claro que a educação entra aí, mas tem outras políticas, outras ações, fala das punições, fala dos jovens que estão reclusos, processo de adoção, fala de muitas outras coisas. Eu pedi para vocês lerem a parte voltada para a educação, que fala da participação, que fala do direito de ensinar, de necessidades. Eu pedi para vocês lerem toda essa parte da democratização, de construir os alunos, né, como sujeito do próprio processo. Eu espero que vocês tenham lido, tenham visto os filmes que eu mandei para vocês, os 2 videozinhos que eu explicava, e deixei também para vocês à disposição de vocês não vou dizer para vocês um conteúdo, mas os slides, né? E deixei o ECA lá postado. Para a aula de hoje, nós vamos estar discutindo o Plano Nacional em Educação e Direitos Humanos, né? Que é esse documento que vai dar o rumo para a gente trabalhar. Então, quais os documentos, professora, que eu preciso ler, que eu preciso ter conhecimento para trabalhar com educação e direitos humanos? Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É praticamente, né, uma obrigação sua ou nossa, como educador, ler essa declaração. Postei para vocês, vocês devem ter lido, inclusive, a matéria de prova, né?
A Conferência de Viena, essa eu não postei, mas ela é muito importante que vocês depois leiam, porque foi lá que os países decidiram implantar a educação em direitos humanos dentro da escola. A Constituição Federal. A Constituição Federal, ela já garante a educação como um direito de todos. É interessante vocês lerem uma parte lá que fala específica desse tema. A LDB, que eu costumo dizer que é a Bíblia de todo professor, e o ECA. O ECA, que é esse documento que eu solicitei para vocês. E, claro, né, tem outras resoluções, decretos e tudo. De tudo isso em posse, os educadores daquele momento construíram o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Eu digo para vocês lerem, mas vocês não têm a obrigação de decorar, é só saber que existe e procurar aquelas partes principais. Então, qual o objetivo disso tudo, né? O objetivo central dessa proposta foi criar, né, condições de fortalecer a democracia. Nós tínhamos acabado de sair de um processo de ditadura e o Brasil precisava dessa democratização. Garantir, né, claro, a educação para todos, porque com essa participação, essa formação e essa educação para todos, vai ficar muito mais fácil nós construirmos o tipo de sociedade que a gente almeja, que a gente deseja. Então, se nós conseguirmos isso, nós vamos fazer com que a educação seja ofertada a todos e assim nós vamos empoderar as pessoas, tornando elas, né, as pessoas de direito, através do conhecimento destes ismos. Vale ressaltar que, se na década de 80 e 90, né, foram as duas décadas que nós criamos as leis, no ano de 2000 a 2010, foi a década de fortalecer essas legislações, tornando-as, né, públicas e criando políticas de ações efetivas. Então, o ano de 2000 a 2010 foi um ano de colocar em prática as ações voltadas para a educação em direitos humanos, né? Foram as décadas mais forte, foi 80 e 90 para criar as leis, né, de 80 até 90 e de 90 até 2000, e depois de 2000 a 2010 que foi efetivar essas leis. Então, só aí já deu 30 anos, né, de luta, construindo e avançando. Em 2010 parou? Não, a gente continua. Cabe, né, a ressaltar que todas essas leis, né, são ações, e as suas ações, elas terminam por estar interligadas. A gente não coloca a lei só no papel, precisa colocar ela para ser executada. Então, uma lei leva a outra. Eu lembro que a Luciene ontem até me perguntou o que, assim, se isso reforçava, né, a questão o que tinha no ECA, a questão da LDB, dos pais participarem, dos pais serem obrigados a matricular, dos pais ajudar na construção do projeto político-pedagógico da escola, e eu disse para ela que sim, porque as leis estão interligadas. Quando eu digo do direito de participar, eu também digo do dever de estar participando. Então, assim, a gente vai formando uma rede de ações voltada para o conhecimento e para a formação. Ao mesmo tempo que eu conheço, eu me formo participando, eu vou me construindo no processo de luta, né, de participação. Então, que se inicia desde a educação infantil, e eu falava para vocês ontem, né, de dar continuidade no ensino, depois começa na infantil, vai para a educação básica, para o ensino médio, vai todinho, adentra a primeira etapa da educação básica, depois o ensino médio, depois a gente termina, né? Terminei a educação básica, acabou? Não, a gente vai para a graduação, depois na pós-graduação a gente vai continuar ouvindo falar em direitos humanos. Prova disso é que estamos nós aqui discutindo educação em direitos humanos. E quer ver a outra aqui. Mas por que nós não avançamos ainda? É um questionamento que sempre fica, né? Eu até fiz esse questionamento, por que está nas leis e aqui no Brasil a gente não avança? Vocês mesmos falaram da questão da igualdade, das dificuldades, né? Que são muito complexas, do não direito a todos. Nós queremos dizer, né, que a educação é um processo. Vocês estudaram aqui comigo que foram muitos, mais de 400 anos, sem termos esse espaço de debate, sem termos discussões, sem termos direitos, sem termos legislações. Então, nós não vamos conseguir, em menos de 40 anos, né, nós estamos completando 40 anos que a gente está nessa luta acirrada aqui no Brasil, e nós não vamos conseguir, né, a nossa Constituição é de 1988, a Constituição Cidadã,
nós estamos menos de 40 anos, né? E não é possível fazer uma transformação de 400 anos em 30, 40, 50, talvez nem 100, nós não vamos conseguir superar todas as deficiências que ficou, né? Então, é um processo lento. Vocês viram que foram séculos de descaso, de abandono, de inculcação, de ideologias erradas. Tem muita ideologia errada e ainda hoje muita gente pautando no senso comum. Ah, mas eu concordo com isso. Então pesquisa, monta uma teoria, faz o teste, vê se dá certo. Porque só eu falar que eu concordo, mas eu não ter o embasamento e eu continuar repetindo atitudes erradas, daqui a pouco nós estamos botando um companheiro no tronco e surrando ele. Então não é assim que funciona. Nós temos que desmistificar. Nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, nós temos que olhar, vocês falaram muito, nos pormos no lugar do outro. Então, nós temos que mudar uma série de coisas. E ontem eu falava para vocês daquela questão dos maus tratos às crianças, né? Nós ainda temos hoje pessoas que defendem duramente, né, maltrato à criança, o que é um absurdo, mas existe e muitas crianças, até os próprios pais, maltratam. Maltrata no sentido de obrigar a cuidar de 3, 4 irmãos, a tarefa que a mãe fica agoniada em casa, que é adulta. Imagina uma criança cuidando de mais 3, 4 crianças e fazendo comida, limpando casa e tudo. Mas precisa por quê? Porque existe uma desigualdade social e não tem como não existe um planejamento familiar. Então, existe uma série de problemas e que uma coisa não vai resolver a outra, né? Eu tomar essa criança dos pais não vai resolver, não vai modificar o processo. Então, são muitos erros que tem que a gente precisa ir corrigindo. Então, como a educação foi para poucos, por muito tempo, existe, né, esse desconhecimento de direitos. As pessoas não conhecem os documentos e, portanto, elas não conhecem seus direitos. Por isso que nós não avançamos muito ainda. Eu espero que a gente consiga avançar, né? E como é que os professores vão estar ajudando? A professora, todo dia, a senhora bate nessa tecla de que nós temos que ajudar. Essa é uma tentativa nossa. Por exemplo, a minha, como professora de vocês, é essa aqui de estar tentando fazer o processo de formação. Colocar em prática as leituras, defender o direito do outro, buscar, né, uma rede de humanização. Nós acreditamos que estamos no século XXI e que não é mais possível ver e conviver com colegas, crianças, adultos, né, idosos em situações degradantes. Então, a educação é libertadora e o aprendizado, né, só vai ser possível se for vivenciado. E a importância desse plano nacional em direitos humanos? Então, a importância desse plano nacional em direitos humanos é justamente para ele vir responder por materializar as ações para fortalecer a nossa sociedade. Então, quando a gente faz uma materialização, quando vocês vão para a sala de aula, quando vocês colocarem os alunos para fazer pesquisa, para fazer estudo de caso, para analisar situações que acontecem hoje, mas que não são corretas acontecer, então vocês vão estar possibilitando a eles a ter ponto de vista, democratizando a sua aula e fazendo com que eles compreendam, né, qual seria a atitude correta diante desta situação. Então, a primeira versão, eu já disse para vocês, ela foi muito ampla. A segunda versão do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos foi mais restrita, né, para campos específicos, nos permitiu revisar e ampliar a proposta. E nós estamos hoje, né, no ano de 2020, aqui discutindo a formação de novos agentes, né, que vão estar indo para campo, e alguns já estão em campo. Eu digo isso porque eu tenho certeza que muitos aí são educadores, que muitos já estão atuando como professores, para que vocês criem, levem as problemáticas existentes no mundo fora da sala de aula, discutam com seus alunos, peçam para eles construir uma outra resposta para essa problemática, e vocês vão perceber que as crianças vão crescer com muito mais criticidade, com muito mais oportunidade de fazer diferente, né?
E hoje nós contamos com um conjunto de ação específica voltada para cada etapa. Quem leu o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos deve ter visto isso com muita clareza lá. Tá, professora, aquele plano está bem resumido. Tá, nós temos maior na internet. Se vocês quiserem mais especificado, tem. Aquilo ali eu peguei o mais resumido possível para poder ficar para vocês lerem com tranquilidade. Porque aquele ali vai ser a base para os municípios criar a sua proposta municipal, o Estado criar a proposta estadual e para a escola criar o projeto político pedagógico aonde as crianças, os professores, os pais, a comunidade escolar de dentro da escola e a comunidade vizinha da escola consiga fazer parte dessa proposta política pedagógica e construir as ações que a escola deve implantar. Até aí eu espero que esteja ok. Mas eu tenho que fechar minha aula, né? E está faltando uns 5 minutos só para eu fechar. Então, sobre a prova de amanhã, vários alunos estão me procurando e perguntando: professora, como é que vai ser a prova? Professora, eu sou adventista. Professora, eu vou ter quanto tempo? Professora, e eu pedi uma coisa para vocês, que vocês organizassem quem não tem acesso ao Life, porque a prova não vou poder receber se você baixar ela com um colega baixar ela, enviar para você e você fazer, para mim, eu não vou receber. Eu só vai constar para mim as provas que forem inseridas lá de volta no item atividades. Lembra daquele itemzinho que vocês mandam as tarefas para mim, as atividades? Então, não tem como eu aceitar você não estar no Life, fazer lá na sua casa e depois você mandar para o meu e-mail. Eu não vou poder aceitar. Então, para você ter feito a prova, você tem que ter acesso no Life. Então, se você é fiéis, eu coloquei isso bem claro, você liga no ITOP, explica para eles olham lá, eles sabem quem são fiéis e eles liberam para vocês, tá? Então, vocês precisam resolver essa situação lá, porque eu, a professora Nerci, eu não tenho condições de fazer o trabalho, esse acesso pela secretaria. Eu só posso trabalhar no máximo com o meu diário em alguns campos que são liberados para mim. Inclusive, eu quero agradecer aqui a Elisvânia pelo apoio que ela deu a uma colega da sala que estava com dificuldade de manuseio do Life, e eu vi que a colega já postou lá. Então, meus parabéns para a colega e o meu carinho especial para a Elisvânia, que gravou até um vídeo explicando para a colega como é que ela inseria a atividade, porque o meu campo de inserção de tarefas é diferente do de vocês, tá? Então, deixa aqui meu carinho especial a essa aluna. E aos outros, a professora Lourdes também está no nosso grupo. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram conversar com ela, fique à vontade. Eu fiz questão que ela ficasse, ela queria criar outro grupo para falar com vocês. Eu falei, não, professora Lourdes, fique no nosso, porque os alunos já têm tantos grupos, e criar mais um, só para eles falarem com você 1 ou 2 vezes por dia, pode ficar no nosso grupo, não temos nada a esconder na nossa turma. Sempre fui muito transparente e quero ser assim. Então, como é que vai acontecer a prova amanhã? Eu conversei com ela sobre esse caso específico, porque eu tenho certeza de 3 alunos que são adventistas do 7º dia. A partir das 18 horas da manhã até as 18 horas de sábado, esses alunos não fazem parte da nossa aula. É um direito deles, constitucional, e a gente garante esse direito deles, né? Então, se é constitucional, é um direito de pessoa humana também, né? Então, a crença, tudo está bem claro e a gente tem que respeitar. Então, eu conversei com a professora Lourdes, eu vou colocar a prova 2 horas antes. Se eles não podem 18, então que horas a senhora vai colocar a prova? 2 horas antes. Então, vai ser às 16 horas, a prova vai estar disponível, né, no Life, porque é o mínimo que gasta, né, para poder a pessoa fazer uma prova com tranquilidade, é 2 horas. E essa prova vai fechar amanhã mesmo, amanhã, meia-noite, vocês, quem não postou a prova de volta, perdeu. Já foi para exame final. Então, eu vou colocar amanhã, das 16 horas
às 24 horas, que é o horário que o Life fecha. Dá suficiente para vocês fazerem a prova. Ih, professora, nós vamos mandar para outro, nós vamos partilhar. Pelo grupo nosso, eu sei que vocês não vão fazer isso, porque eu estou pedindo para vocês que a partir das 16 horas que eu postar a prova lá, eu vou meia hora, a gente pode tirar alguma dúvida, alguma coisa, e depois disso a gente não conversa mais sobre a prova no grupo. Se tiver alguma pergunta, faça para minha pessoa no privado, tá? Então, no grupo, nós não vamos mais conversar sobre a prova, tá bom? Então, nada sobre a prova mais. A gente vai estar conversando no grupo a partir das 16 horas, ok? Até às 16, 16 e 15, 20, a gente conversa, eu explico para vocês algumas dúvidas que vocês tiverem. A professora, será então todo mundo tem que fazer a prova às 16 horas por causa deles? Não. A prova vai estar disponível lá, porque não vai alterar para a prova mais, vai ser essa prova. Quem quiser fazer às 18, às 19, às 20, às 21, às 22, às 23, fica à vontade para fazer. Vocês vão ter o prazo tranquilo, vai ser esse para vocês fazerem a prova. Podem abrir o microfone de vocês, podem fazer perguntas à vontade, ok? Ok, achei ótimo, acho que ficou bem explicado, eu gostei. O problema que aconteceu no começo foi por culpa do aplicativo. A aula em si eu achei ótimo. Ah, tá. Obrigada, meu amor. É porque vocês sabem que eu tenho falar com o meu celular aqui, outro aplicativo. Vocês podem olhar aí no sistema que está com duas Nerci. Eu estou trabalhando com duas lives ao mesmo tempo. Professor mesmo colocando até o fone. Foi muito difícil ouvir a senhora. Muito difícil mesmo. Alguma saiu errada hoje. Oh, meu Deus do céu. Pois é, eu não sei o que está acontecendo. Alguns colegas entrem primeiro toda vez, depois vocês fecham o microfone, porque alguns estão entrando com o microfone fechado. Aí não conseguem ouvir, tá? Vocês entram com ele